O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe seguimos acompanhando o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. A agência da ONU rejeita acusações israelenses sobre suposto túnel abaixo de sua sede em Gaza. Mais um capítulo, né, das críticas israelenses, digamos assim, à agência da ONU para o alívio e auxílio de refugiados palestinos, né, conhecida pela sigla em inglês UNRWA, né, UNRWA. Nessa semana, as Forças Armadas Israelenses realizaram, né, um media tour, né, com jornalistas, mostrando o que seria um complexo, um data center, melhor dizendo, do Hamas, imediatamente abaixo da sede da agência da ONU na cidade de Gaza. Tá? Para quem achar que eu estou usando o termo media tour, né, de como uma desclassificação, alguma coisa assim, esse é o termo utilizado pelo Times of Israel, na sua matéria sobre o assunto. Times of Israel, que junto com o Jerusalem Post, são, dentre os grandes jornais israelenses, os mais à direita, tá? Os grandes e tradicionais, né? Desconsiderando os mais recentes, os tabloides, os Israel Ayom da vida. Tá? Então, mostraram ali o que seriam baterias industriais, né, alojamentos e servidores de computadores no que seria então esse grande complexo, esse data center do Hamas. Tá? O chefe da agência da ONU, Philippe Lazzarini, ele afirmou que não havia nenhum conhecimento prévio da existência, da suposta existência desse centro de comando e que as forças militares israelenses não forneceram nenhuma evidência de envolvimento da agência com esse suposto data center. Tá? Também não mostram que teria, segundo, né, a defesa da ONU, não mostra que teria alguma conexão direta entre a sede da agência da ONU e o data center, tá? Que o data center seria acessado via túneis que não teriam ligação direta com o prédio. Então não é que assim, que você estava lá no prédio, aí você abria um alçapão, descia uma escadinha e você estava no data center, tá? Que o data center, mesmo que esteja abaixo do prédio, ele não teria uma conexão direta entre o data center e o prédio. Já o governo israelense foi bem mais incisivo, tá? E, inclusive, o ministro de Relações Exteriores afirmou que a agência da ONU sabia de tudo. O tweet dele, inclusive, né? Oh, you knew. Nesse caso foi de um funcionário da chancelaria israelense, não foi do próprio chanceler, peço desculpas pela confusão. E, como a gente comentou no programa passado, não são de hoje, né, as críticas e os ataques de Israel contra a agência da ONU, tentando colocar essa vinculação imediata entre a agência da ONU e o Hamas. Tá? Lembrando que a agência, né, da ONU não opera apenas na faixa de Gaza, opera também na Cisjordânia e nos campos de refugiados palestinos de países vizinhos. O Lazzarini também disse que o seu staff deixou aquela sede no dia 12 de outubro de 2023 e desde então não estivemos no compound, nem estamos cientes de qualquer atividade que tenha se desenrolado ali. Então, como a gente mencionou, é mais um capítulo dessa troca de acusações. Vamos supor, se todas as imagens e todas as acusações israelenses forem verdade. E por que eu digo supor isso? Porque, por exemplo, mesmo redes dos Estados Unidos, mesmo a CNN, tá, já fizeram matérias refutando esses media tour das Forças Armadas israelenses, dizendo, olha só, nós não conseguimos comprovar de forma independente, tá, o que eles disseram. Tá? A própria CNN já fez isso, tá? Dos Estados Unidos. Não se trata da Al Jazeera, né?
É por isso que eu estou citando a CNN. Então, o que o ministro de Relações Exteriores de Israel disse é que o Lazzarini dizer que ele não estava ciente da presença do Hamas não é apenas absurda, tá, como uma afronta ao bom senso, e que a sua renúncia imediata é imperativa, e que essa descoberta mostraria o profundo envolvimento entre a agência e o Hamas, o que é obviamente uma falsidade. Tá? É uma plataforma política, um ataque político por parte do governo de Israel. O que pode acontecer, e isso a gente também falou nos programas passados, é dos milhares de funcionários, especialmente funcionários locais da agência da ONU, você ter simpatizantes, parentes ou pessoas que foram até mesmo coagidas pelo Hamas a cooperar com o grupo. Isso é perfeitamente plausível. Agora, você dizer que a agência da ONU para os refugiados palestinos, que o chefe dela, que a agência como instituição estava cooperando com o Hamas, é um absurdo, aí isso sim desafia o bom senso. E a gente também já mostrou aqui, isso é parte da agenda política dos ataques, especialmente pela direita israelense contra essa agência da ONU. Não é algo novo e não é algo improvisado. E no momento mais crítico da existência dela. Isso, né? Já que agora nós temos ainda outros 2 milhões, né, de refugiados. Então, resumindo, o Lazzarini falou, não teria ligação direta entre essa sala e a sede da ONU. A sede da agência da ONU em Gaza foi evacuada no dia 12 de outubro e que a agência não tinha ciência do que estaria abaixo do prédio. Basicamente isso. E o governo israelense está falando, você sabia sim. É isso. Ainda ligado à agência da ONU para os refugiados palestinos, o próprio Philippe Lazzarini disse que a demissão sumária dos 9 funcionários, né, depois das acusações israelenses que a gente comentou nas semanas anteriores, elas foram feitas sem o devido processo investigativo, que ainda está ocorrendo. Tá? Ele disse que foi um devido processo invertido. Tá? Ele demitiu para depois investigar, e aí ele falou assim, agora temos uma investigação, e se a investigação nos mostrar que estávamos errados, tomaremos a decisão da compensação apropriada. Em outras palavras, o que ele está sinalizando, né? Ele falou assim, de fato, eu terminei sem o devido processo, porque eu senti que não apenas a reputação, mas a habilidade de toda a agência em continuar a operar e entregar assistência humanitária crítica estava em jogo. Então o que ele está falando olha só, eu decidi de cara demiti-los, tá? Falar, olha só, tá bom, Israel, você está acusando essas pessoas, vou demiti-los e depois a gente investiga para manter, então, a reputação e a capacidade operacional da agência. Também nesse sentido, o presidente do Brasil, né, o Lula, no Egito, tá, quando ele se encontrou com o Al-Sisi, a gente vai falar mais dessa visita no próximo bloco, mas ele também discursou na sede da Liga Árabe, e ele anunciou que o seu governo fará um novo aporte de recursos para a agência da ONU, sem detalhar o valor, né, como uma maneira, inclusive, de compensar, já que o fato de que pelo menos 12 países cortaram o financiamento da agência, incluindo os Estados Unidos e alguns países europeus. A Alemanha, inclusive. Isso, lembrando que outros mantiveram, como Irlanda, Espanha e Noruega. Tá? E a gente vai falar mais de Espanha e Irlanda nesse bloco. E aí, passando rapidamente, né, pelas declarações do Lula em relação a Israel, Gaza e Palestina, ele disse, ao lado do Al-Sisi, que é urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo na região para permitir a ajuda humanitária imediata e a incondicional libertação dos reféns. Tá? Incondicional libertação dos reféns. E é importante pontuar mais uma vez, né? Porque justamente quando a gente se refere, né, ao complicado tabuleiro do Oriente Médio, é porque existem diversas intersecções. E no caso, o Lula declarar isso ao lado do Al-Sisi, que também é inimigo do Hamas, é muito importante. Isso. E o seu comentário foi sensacional, meu caro Matias. E tem o ponto que ele usar o termo incondicional significa, ele fala, olha só, essa ideia do Hamas cobrar um preço, né, ou negociar, nós não apoiamos isso.
Tá? É uma palavrinha-chave aqui, né? E os segredos estão sempre nas palavrinhas. Tá? Então, quem fala, o Brasil está alinhado com o Hamas. Não, nesse caso aqui o Brasil está contrariando diretamente o que o Hamas quer fazer. Tá? Ele também disse que não deve ser aceito o deslocamento forçado do povo palestino. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel. E também mencionou que o Conselho de Segurança não pode fazer nada na guerra entre Israel e a faixa de Gaza. A única coisa que se pode fazer é pedir paz pela imprensa, mas me parece que Israel tem a primazia de não cumprir nenhuma decisão emanada da direção das Nações Unidas. Ou seja, ele está criticando, né, o fato de que, por exemplo, né, no Conselho de Segurança tivemos o veto israelense, né, tivemos aí a questão da CIG envolvendo Israel, e ele disse: o Brasil condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e o sequestro de centenas de pessoas. Chamamos de ato terrorista, mas não tem nenhuma explicação o comportamento de Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, estar matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra que tenha o conhecimento. Então, essas foram as declarações do Lula no Egito sobre o tema. E aí, meu caro Matias, enquanto boa parte do mundo e os Estados Unidos estavam assistindo o Super Bowl, tivemos uma operação militar israelense na região de Rafah, no sul, né, da faixa de Gaza, no extremo sul, justamente na fronteira com o Egito, em que tivemos uma série de bombardeios de ataques aéreos que deixaram pelo menos 67 pessoas mortas, como um ataque diversionário para que forças terrestres, tá, um grupo de operações especiais de Israel, tenha resgatado 2 reféns, tá? Fernando Simon Marman e Luiz Hari, um de 60 anos, outro de 70 anos de idade, que também tem cidadania argentina. Tá? Inclusive, repercutiu bastante a coincidência, né, dos ataques ocorrerem quase no mesmo momento no qual era exibido uma peça publicitária contra o antissemitismo no contexto da transmissão do Super Bowl, como você citou no começo. Essa peça publicitária foi encomendada pela Fundação de Combate ao Antissemitismo. E que, inclusive, essa fundação é financiada em parte pelo Robert Kraft, que é o proprietário do New England Patriots, que é um dos maiores campeões do Super Bowl. E da Kraft Foods, que fabrica metade do supermercado. Né? E, segundo o Hamas, esses ataques aéreos israelenses no sul da faixa de Gaza também mataram 2 reféns, tá? Não foram detalhadas as suas identidades. E também nesse contexto, soldados israelenses invadiram o Hospital Nasser, que é o maior hospital ainda em funcionamento na faixa de Gaza, tá? Ontem, quinta-feira, dia 15, para resgatar corpos de reféns israelenses que estavam no local. Né? A gente já mencionou desde do programa do dia 7 de outubro, né? E lembrando, assim, né, os lembretes de sempre, né? O conflito não começou ontem, a ocupação israelense de território palestino não começou ontem, o Hamas não foi criado ontem, não é a primeira vez que a gente fala dos assuntos aqui, pelo contrário, tá? Já falamos bastante sobre esses vários assuntos aqui. Já fiz curso em Israel, tá? Então, assim, porque sempre tem os ouvintes novos e às vezes tem um ou outro meio de má fé que chega de paraquedas e vira e fala: não, mas vocês não falaram, né, do patriarca Abraão, né? Vocês não lembraram que o patriarca Abraão fez isso. Vamos com calma. O fato é, por que eu tô falando isso? Porque relembrar um aspecto muito macabro, né, que é o fato de que muitas vezes corpos, tá, os restos mortais das pessoas também são tomados como reféns, né, como uma maneira de você forçar uma negociação, alguma coisa assim, né? Então, o Hamas manter corpos de soldados israelenses, o governo de Israel demorar a liberar corpos de palestinos mortos sob custódia de Israel. E tropas israelenses ocuparam esse hospital para resgatar esses corpos. Nesse processo, cortaram a energia elétrica do hospital, que causou pelo menos a morte de 4 pessoas que estavam feridas e dependiam da energia elétrica para serem mantidas vivas. Tá?
E aí vamos falar dessa ânsia, né, por uma possível ofensiva contra Rafah. Tá? O que acontece? Nós temos, numa região muito pequena, tá, mais de 1 milhão de pessoas que foram deslocadas para lá do restante da faixa de Gaza, tá, bem na fronteira com o Egito, e o governo de Israel está, porque o Netanyahu já anunciou isso, planejando uma ofensiva contra Rafah. Do ponto de vista humanitário, isso será uma catástrofe maior do que já está ocorrendo, tá? Já está ocorrendo uma catástrofe, né? E aí, por exemplo, o John Kirby, né, o porta-voz de segurança nacional dos Estados Unidos, já falou que uma operação militar em Rafah será um desastre e que o governo dos Estados Unidos não apoia isso. A gente já vai falar sobre isso, né? Então, você tem essa possibilidade, né, dessa grande operação militar contra Rafah, onde você tem mais de 1 milhão de pessoas literalmente contra a parede. Tá? Elas estão encurraladas ali. É uma região que não é um reduto histórico do Hamas. Inclusive, a cidade de Rafah, onde o Hamas teve o pior desempenho eleitoral em 2005, por exemplo. É um argumento simples, mas acho que ilustra um pouco. Claro, não é um argumento definitivo. E a gente também já mencionou aqui, o Egito não vai abrir a fronteira e receber mais de 1 milhão de pessoas. Ao contrário do que colonos extremistas, chauvinistas falam na Cisjordânia. Por quê? Primeiro, seria um país árabe se ver quase como um cúmplice, né, desse processo de expulsão de limpeza étnica. Segundo, como o Matias lembrou agora há pouco, o Egito também é inimigo do Hamas. Então, se nesse 1 milhão de pessoas estiverem 100, 1.000, 5.000, sei lá, simpatizantes do Hamas, o Egito não quer essas pessoas lá dentro. E terceiro, o Egito está numa crise econômica profunda. A gente fala isso aqui há anos, tá? Uma crise econômica que foi agravada pela guerra na Ucrânia, mas não foi causada, tá? O Egito estava, esses dias, privatizando parte de empresas estatais, que estava literalmente vendendo o almoço para comprar o jantar, tá? Então, o Egito também não pode arcar com 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade dentro do seu território, tá? Então, assim, para onde essas pessoas vão? Essas pessoas não têm para onde ir. Aquela argumentação, muitas vezes feita pelas forças de defesa de Israel, pela Hasbará, né, que fala, não, Israel avisa antes das pessoas, antes do ataque, para os civis poderem sair dali. Nesse caso, eles não vão ter sequer para onde ir, tá? Então, diversos governos ocidentais, não apenas ocidentais, mas outros também, têm expressado, né, críticas a uma possível ofensiva em Rafah. E aí a gente falou da Conferência de Segurança de Munique, meu caro Matias. Nós teremos um encontro a portas fechadas entre os ministros de Relações Exteriores de Israel, Jordânia, Catar, Egito, Reino Unido, Arábia Saudita e Estados Unidos. Tá? Praticamente todos os principais atores envolvidos, tá, estarão na mesma sala, tá, conversando sobre esse assunto. Isso é importantíssimo, tá? A delegação israelense, inclusive, está levando 3 reféns que foram libertados como parte de uma ofensiva de relações públicas, né? Só que aí é como esse bloco aqui se relaciona com o bloco anterior. E você já vai trazer, né, Espanha, Irlanda e tudo mais, mas é o seguinte... nós temos diversos políticos dos Estados Unidos que falam, não, o que o Israel está fazendo é um absurdo, é errado, temos que ser contra isso, mas, né, na hora de botar a caneta, estão fazendo o contrário. Então, um exemplo disso aqui, por exemplo, é o senador democrata Chris Van Hollen, que chamou o governo Netanyahu de criminosos de guerra no plenário, tá? Ele que é senador por Maryland. E na hora de votar o orçamento, a ajuda militar, aprovou.
Então qual o sentido do cara virar e falar, não, Netanyahu é um criminoso de guerra e eu vou votar a favor desse projeto que manda bilhões pro mesmo governo de Israel, bilhões em ajuda militar? Lembrando que apenas 3 senadores democratas votaram contra essa medida, né? Que foi o Peter Welch, o Bernie Sanders e o Jeff Merkley. Então, aí a gente vai para os Países Baixos, por exemplo. Né? Uma corte disse que os Países Baixos, né, devido às acusações contra Israel de violação de direito internacional, a corte determinou a suspensão, não é nem a proibição, a suspensão de exportações de peças de caças, né, de caças F-35 para Israel. E aí o governo neerlandês, o governo demissionário, né, inclusive do Mark Rutte, né, porque já teve as eleições, disse que vai apelar da decisão para permitir a exportação de peças. Então, assim, qual é o sentido? Outro exemplo, né, muito, muito firme. O Joe Biden disse que o seu governo não apoia a ideia de uma ofensiva contra a Rafah. E aí, quando perguntaram para o John Kirby se o governo dos Estados Unidos poderia adotar medidas, né, de sanções ou punições, ele disse que não. Então, falar, olha só, Israel, não concordo que você faça isso, mas não faz nada para impedir. E lembrando, os Estados Unidos é o principal parceiro de Israel, em todos os sentidos. Se tem um governo que tem poder, que tem capacidade de influenciar as decisões do governo israelense, é o governo dos Estados Unidos. Não adianta só ficar no gogó, não adianta só fazer declarações. Bem, como eu tinha falado em relação à Espanha e à Irlanda, né, são 2 dos países da União Europeia que instaram a organização a revisar, né, os acordos comerciais com Israel devido às violações de direitos humanos em Gaza. E nesse contexto, né, o Pedro Sánchez, chefe de governo espanhol, e o seu homólogo, o Léo Varadkar, lembraram, né, a Ursula von der Leyen, a representante da União Europeia, que esse acordo de associação com Israel se baseia no respeito aos direitos humanos e reclamam uma reação urgente da comunidade internacional ante o ataque a Rafah. E ainda nesse tema, né, das relações exteriores, né, de Israel e pressão de outros países, o governo britânico, via o secretário de Exterior, ex-premier David Cameron, anunciou sanções contra 4 colonos na Cisjordânia, acusados de terem cometido abusos de direitos humanos e atos de violência extremista. E o Joe Biden, na segunda-feira, se encontrou com o rei Abdullah II da Jordânia, né, para celebrar os 75 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Afirmaram que conversaram, né, sobre o assunto, sobre Israel, sobre Gaza. Porém, é importante lembrar, né, que a Jordânia hoje ela já não tem mais a influência que ela já teve, especialmente em relação a Israel, né? A Jordânia hoje ela está numa posição muito mais enfraquecida, tanto pela ascensão de outros atores árabes, como a Arábia Saudita, quanto também pelas crises internas recentes jordanianas, né? Uma crise econômica, tivemos aquela denúncia, né, aquela ideia de uma tentativa de golpe, né, do meio-irmão do rei Abdullah. Então, a Jordânia ainda é um ator importante, sem dúvida nenhuma. A Jordânia é custodiante dos locais sagrados do Islã em Jerusalém, importante lembrar isso. A Jordânia tem um condomínio de águas com Israel, que é algo vital. Tá? Não estou diminuindo a importância geopolítica da Jordânia. O que estou dizendo aqui hoje... Uma questão de influência. O governo jordaniano já não tem mais o poder que tinha por uma série de razões. Está enfraquecido. Aí vamos para a fronteira norte, meu caro Matias, entre Israel e Líbano. Israel anunciou que realizou um ataque aéreo na noite de quarta-feira, dia 14, que teria matado 3 comandantes da ala militar do Hezbollah, enquanto o Hezbollah, por sua vez, afirmou que o ataque também deixou 11 civis mortos, tá? Incluindo aí 6 crianças. Aí vamos falar um pouquinho do direito internacional, inclusive com uma notícia de agora há pouco, tá? Mas vamos começar pelo dia 13 de fevereiro, quando foi anunciado que um grupo, né, não sei se dá para usar o termo associação, né, mas um grupo que reúne 100 familiares
de reféns israelenses do Hamas, tá? O fórum, né? O Hostages and Missing Families Forum, né, em inglês, afirmou que, junto com consultores legais e advogados, preparou nos últimos meses um pedido, né, um processo, solicitando inclusive pedidos de prisão, mandados de prisão contra lideranças do Hamas no Tribunal Penal Internacional em Haia, tá? Eu achei essa notícia sensacional. Por quê? Porque o governo de Israel não é signatário do Estatuto de Roma, logo não é parte do Tribunal Penal Internacional, mas se essas famílias israelenses entrarem no TPI pedindo a prisão de líderes do Hamas, o TPI, caso aceite esse pedido, não é que ele vai emitir um mandado de prisão imediato, ele vai começar o quê? Uma investigação. Então, ele vai ter poderes de investigar os acontecimentos, os atos terroristas do dia 7 de outubro, e então vai ter um poder de investigação incluindo dentro do território israelense. Tá? Então, essa é uma notícia que pode ser muito interessante. Outra notícia é que o David Cameron disse que o governo de Israel, caso não forneça água potável e alimento para a população da faixa de Gaza, estará violando o direito internacional. Grandes novidades, mas o curioso é o David Cameron falando isso. E eu tô com medo, que é a terceira vez que a gente cita ele no programa, dele aparecer aqui no estúdio. E aí, a notícia que eu mencionei, que a gente teria uma notícia fresquinha de hoje, tá? É que a África do Sul, na última terça-feira, tá? Anunciou que pediu a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, para avaliar com urgência, tá, a decisão de Israel de realizar operações militares em Rafah, no sul da faixa de Gaza, como a gente mencionou. E algumas horas atrás, apenas, tá, tivemos o comunicado da CIJ dizendo que nota a situação perigosa no sul da faixa de Gaza, exige, né, que Israel implemente as medidas anunciadas, né, na decisão anterior, que a gente repercutiu aqui 2 semanas atrás, porém não vê necessidade para ordenar novas medidas urgentes para o contexto específico de Rafah. Não demandará a indicação de medidas provisórias adicionais. É essa a terminologia utilizada e vocês podem ler na íntegra, tá, o press release, né, que é o press release número 16/2024, né, o 16º press release do ano, não sei, porque é do dia 16 de fevereiro, não sei, tá? Então vocês podem ler o press release na íntegra. Aí, meu caro Matias, a gente vai para outras 4 notícias, né? Começando pelo fato de que a organização do Eurovision afirmou essa semana que Israel vai sim participar do evento, né? Lembrando que nas últimas semanas nós tivemos diversos artistas, especialmente suecos, já que a Suécia vai sediar o Eurovision, solicitando que Israel fosse excluído. Tá? Quem vai representar Israel é a cantora Eden Golan, tá? Que tem 20 anos de idade e cresceu na Rússia. Outra notícia, uma notícia da manhã de hoje, no horário local, nós tivemos 2 pessoas mortas e 4 pessoas feridas em um ataque a tiros, tá, em Kiryat Malaki, no sul de Israel. Perguntaram ao comissário da polícia local sobre a identidade, né, e se teria motivação terrorista. Ele disse que a investigação estava no começo e que não tinha como responder isso, ou seja, se era um crime comum, ou se foi algo com uma motivação terrorista. Até o momento não tivemos nenhum grupo, por exemplo, reivindicando a autoria. Também tivemos no final de semana a publicação no Washington Post, né, de que 85 profissionais de imprensa morreram desde o começo do conflito.
de acordo com o levantamento do Comitê para a Proteção de Jornalistas, e que apenas 7 dessas vítimas não eram palestinos, né? E fizeram ainda uma comparação com outros conflitos que seguem ativos, né? No qual temos 85 mortes na faixa de Gaza, né? Em comparação com Iraque com 229 e Síria com 155. Só que a taxa de trabalhadores da imprensa mortos desde o início do conflito é de 0,72 por dia, contra 0,7 no Iraque, 0,03 na Síria. E também tivemos uma notícia que viralizou bastante, né? Já que o site de notícias israelense Mako entrevistou traficantes de haxixe no Marrocos, dizendo que irão boicotar, né, o mercado israelense por conta do conflito na faixa de Gaza. Lembrando, né, que desde 2022 a droga é descriminalizada em Israel. Mas também, de acordo com a reportagem que foi divulgada em inglês pelo Haaretz, o Israel não representa uma das maiores fatias desse mercado, que no caso marroquino é ilegal. Bem, Felipe, agora a gente dá uma volta, né, pelo grande Oriente Médio, começando ali pelo Chifre da África, onde tivemos um ataque a uma base militar emiratense na Somália, no último final de semana, no qual 4 soldados morreram e outros 2 ficaram feridos. Lembrando que essa base está treinando soldados locais em uma cooperação entre os Ministérios de Defesa dos Emirados Árabes Unidos e da Somália, e, segundo as investigações preliminares, um soldado somali que estava sendo treinado desertou para o Al-Shabaab e é o principal suspeito pelo ataque até o momento. O Hassan Sheikh Mohamud Sheikh, o presidente da Somália, catalogou o ataque como uma operação terrorista hedionda, além de prestar condolências às famílias das vítimas e agradecer ao povo emiratense, o seu governo e a sua sábia liderança pelo suporte permanente à República da Somália e a sua contribuição para a estabilidade e segurança do país. E de lá vamos para o Paquistão, já que tivemos as eleições no último dia 8 de fevereiro. A presença oficial dos eleitores foi de cerca de 48% dos votos, um número menor, né, do que os últimos 2 pleitos. E os candidatos do Tehreek-e-Insaf, que é o partido do Imran Khan, ficaram em primeiro, embora, né, oficialmente como independentes. Tá? Então, assim, se... Lembrando que eles não podiam nem usar o símbolo. Né? Não podia usar o símbolo do bastão de cricket, né, do taco de cricket. Então, se o PTI fosse um partido, tá, ele teria ficado em primeiro com 93 assentos. São 336, tá? 266 estavam em jogo, tá? O PTI perdeu 23, mas ainda assim é a maior força do parlamento, tá? Os políticos pró-Imran Khan. O Nawaz Sharif, né, que é o representante do establishment, né, paquistanês, né, a Liga Muçulmana Paquistanesa, né, que é o partido fundador do país, ficou em segundo com 75 assentos e... Aí conquistou 11. Isso, 11 a mais, né? E o filho da Benazir Bhutto, né, o Bilawal Bhutto, que é do Partido Popular Paquistanês, que é um partido de centro-esquerda, ficou em terceiro com 54. Consequentemente, o que está sendo especulado no Paquistão é uma aliança entre a Liga Muçulmana e o Partido Popular Paquistanês para conseguir governar e excluir de vez os apoiados pelo Imran Khan. Fazendo uma analogia, gente, para vocês entenderem do que se trata, é uma aliança eleitoral entre Lula e Bolsonaro. É entre os dois inimigos, no caso, né, não são tradicionais aqui no Brasil, né, mas entre os dois polos da política paquistanesa para tirar o Imran Khan completamente de cena.
tá? E com apoio e mediação dos militares. Essa ideia vem do exército paquistanês, inclusive o comandante do exército paquistanês usou uma rede social, né, para dizer que é hora de mostrar maturidade e união para criar um governo nacional. Lembrando que o Paquistão, desde a sua fundação, mas um processo que se agravou nos anos 70, né, com as derrotas para a Índia, é um país que vive sob tutela militar. Foi ditaduras militares explícitas em alguns momentos, em outros foi uma democracia tutelada. Então, é provavelmente isso que teremos no Paquistão. E, finalmente, né, vamos passar rapidamente pelo Catar, já que tivemos a final da Copa Asiática, e eu primeiro ziquei o Tadiquistão, depois eu ziquei a Jordânia, e o Catar foi bicampeão, né, incluindo aí um hat-trick de pênaltis. 3 pênaltis pro país sede. 3 pênaltis pro país sede, né, o Akram Afif, que terminou inclusive como artilheiro e MVP do torneio, né? Então tá aí o Catar bicampeão, né, derrotando a Jordânia por 3-1.